Fala galera, série devocional. Aqui nós vamos aprender o que Deus pode nos ensinar e conhecer a Jesus todos os dias. E hoje nós trouxemos uma convidada muito especial, Raquel Ribeiro, psicóloga, uma pessoa de Deus, e ela vai compartilhar com a gente tudo que ela sabe sobre devocional. Pegue seu papel, pegue sua caneta e anote tudo que nós iremos falar aqui hoje. Então, eu já quero fazer a primeira pergunta. Raquel, o que você acha sobre devocional para a vida cristã? Então, devocional para a vida cristã, eu acredito que é algo extremamente importante. Na verdade, eu penso que é uma coisa que não tem como ficar sem. O cristão, de verdade, ele não tem como ficar sem devocional. Devocional, ele é a gente pode falar uma ferramenta, talvez, né? Usar Sim. essa palavra, que a gente precisa usar para se aproximar mais de Deus. Porque devocional, ele vem da palavra devoção, que é quando você gosta de algo, gosta de alguma coisa, de alguém, né? E então, assim, se a gente fala que é cristão, né, segue a Jesus, segue a Cristo, precisa conhecer esse Cristo, precisa conhecer esse Jesus, então eu preciso fazer esse devocional para ele, né? Tanto que tem até essa expressão assim mais dos católicos, por exemplo. Eu sou devoto de santo, não sei o que lá. Quando ele diz isso é porque ele crê naquele santo, que ele segue aquele santo, né? Então vem dessa palavrinha aí, né, o devocional. E assim, como que a gente vai conhecer alguém que a gente diz que gosta se a gente não passa um tempo com ele? No caso devocional, é isso. É você passar um tempo com aquela coisa, aquela pessoa com que você gosta. Gerar uma conexão, isso quer dizer. Isso, exatamente. Então, o devocional eu entendo como uma ferramenta importantíssima para que eu possa conhecer a Cristo, né? Ou seja, passando tempo com ele, gerando intimidade. E assim, eu penso assim, na nossa vida cristã, a gente sempre tem essas perguntas de o que eu vou fazer, para onde que eu vou, ou o que Deus quer que eu faça. Como que eu vou saber responder essas perguntas, ou como que eu vou ter essas respostas se eu não tenho intimidade com Deus, né? Que é a pessoa com a qual eu faço essas perguntas, eu quero essas respostas. Então, o devocional é para isso, é para gerar esse conhecimento, essa intimidade, para que essas perguntas sejam respondidas para mim, que eu consiga entender o que Deus quer para mim. Então, eu preciso estar, né, como tu falou, em conexão com Ele. Até para a tua devoção se tornar algo consciente, né? E não Isso. apenas um afazer de um final de semana que a gente vai lá na igreja e tal, né? Exatamente. Entendi. E aí, então, para isso é importantíssimo. Eu preciso fazer esse devocional para eu conhecer aquele Deus que eu digo que eu amo, que eu sirvo, que eu, né, preciso me relacionar com ele para ter essa conexão e eu conseguir essas respostas também. Porque não tem como, né? Como que a gente vai pedir alguma coisa de alguém ou querer respostas de alguém que eu não tenho relação nenhuma, não tenho intimidade. Então, o devocional ele serve muito para isso também, para eu gerar essa conexão, Conexão essa inicial, né? intimidade, conhecer Deus, né? Glória a Deus. Já indo para a segunda pergunta, qual a importância para a sua vida fazer devocional? Qual a importância para ti fazer devocional todos os dias? Eu digo que tem a Raquel antes, que não fazia devocional, e a Raquel depois de realmente ter uma vida onde o devocional é um ponto, assim, não sei nem que palavra que eu uso. Essencial, talvez? Isso, imprescindível, essencial, sei lá, essas palavras assim. Eu, antes, quando eu não conseguia fazer o devocional, né, constantemente, eu tentava várias vezes. Eu vou começar a fazer devocional. Aí eu fazia por algum tempo, acabava parando. Pelos mesmos problemas de geral, né? Tempo, distrações, coisas assim.
E aí eu deixava às vezes para ser a última coisa para fazer, sabe? Aí eu não conseguia manter a constância. E foi quando eu consegui, eu acho que vai ter outras perguntas sobre isso, né? Eu consegui, de fato, colocar como algo essencial na minha vida. E depois que eu consegui fazer isso, nossa, meu Deus, é outra pessoa, outro relacionamento com Deus, outra coisa, outra vida. Eu chego até a comentar, eu brinco assim, né? De falar que hoje, depois que eu aprendi a fazer o devocional, depois que isso virou essencial na minha vida, que eu não deixo de fazer de jeito nenhum, eu digo que hoje eu sou crente de verdade. Depois que isso aconteceu. Depois que eu consegui colocar isso na minha vida de uma vez por todas, eu posso dizer que hoje eu sou crente. Que é até uma coisa que a gente sempre comenta, né? Entre a gente aqui, Gustavo, Indiana, etc. A gente sempre comenta. É que a pessoa ela só passa a ser realmente cristã, ter uma crença pautada, genuína na palavra de Deus quando ela conhece a Jesus Cristo, né? Exatamente. Ela só vai realmente ser um cristão de verdade quando ela passa a conhecer a pessoa que é o centro da Bíblia. Exatamente. Então a importância para ti foi uma diferença do momento que tu conheceu a Cristo e antes de você conhecer a Cristo. Exatamente. Eu até brinco, né? Eu uso aquele versículo da Bíblia, que eu só não sei a referência de cabeça, mas eu acho que ontem até foi falado na palavra, né? Que antes eu te conhecia só de ouvir falar. E agora de estar andando, né? Contigo. Então, o devocional ele proporciona isso também. A gente se sente mais próximo, né? Sente que tá ali mais perto. Então, nossa, isso faz toda a diferença. Porque se a gente for prestar atenção, né? Ouvir é bom? É muito bom. Mas andar perto é diferente, é muito melhor. É uma parada totalmente diferente, né? Nossa. Geralmente quando eu tinha, na verdade ainda tenho ainda muitas pessoas que eu acho como referência para minha vida, sabe, de vida cristã. E eu não entendia como as pessoas eram tão apaixonadas por Deus e se esforçassem e tal, e passar noites acordadas e tudo mais para fazer as coisas da igreja. E eu não entendia o porquê que eles se esforçavam tanto. Aí depois de um tempo que eu fui passar tempo com eles, eu entendi que a conexão que eles têm com Deus faz com que eles se sacrifiquem mais. Mas para eles não é nenhum sacrifício, porque eles amam tanto a Cristo que eles falam, cara, isso aqui é o mínimo que eu posso fazer. Ai, agora que tu falou isso, eu me lembrei de uma coisa, porque realmente, Miller, quanto mais você conhece Jesus, não tem como não se apaixonar por ele. É impossível. É impossível, fico até emocionada, para falar a verdade, assim. E é isso, o devocional também, eu posso dizer que esse é outro benefício, resultado, enfim, benefício do devocional, porque, e na minha vida, inclusive, porque quanto mais eu conseguia fazer, né, fui gerando essa constância, mais eu fui conhecendo Jesus e fui me apaixonando também. Então é isso que tu falou, é incrível, assim, porque quanto mais perto a gente tá, mais a gente conhece, mais a gente percebe tudo que ele é impossível não se apaixonar. Glória a Deus. É isso. Vamos para a terceira pergunta e, consequentemente, a gente aprender mais sobre isso. Raquel, o que você faz para manter a constância? Nós sabemos que existem muitas distrações, né? Nós sabemos que tem os nossos afazeres, tem o cansaço, né, do dia. Tem gente que faz de manhã, tem gente que faz à noite. A gente queria saber como é que tu faz para ter a constância do teu devocional todos os dias. Tem algumas coisas que a gente pode citar que é decisão. Primeiro, tomada de decisão. Não, pera aí rapidinho. Deixa eu anotar isso aqui porque isso aqui é importante. Eu decido fazer devocional todos os dias. Pode continuar. Depois, é você colocar isso como prioridade. Né? Tem que ser prioridade. Porque é como se fala, porque eu não tenho tempo. A gente não tem tempo porque a gente não quer ter tempo. Para o que a gente quer ter tempo, a gente inventa e faz, né? E acontece. Entrando um pouco na parte da psicologia, a gente pode
inclusive, estudar sobre isso, aprender a administrar o nosso tempo. Porque, de verdade, com a vida que a gente tem hoje em dia, é um pouco difícil mesmo. Muita coisa para fazer. Tu sabe, Miller, eu também, a gente tem muita coisa para fazer. E se a gente não se ligar, se a gente não fizer as coisas com inteligência, a gente se perde. A gente se perde, se atropela e acaba que não deu tempo e tal. Então, a gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Isso é extremamente importante. E, a partir disso, colocar o que é prioridade, né? E, assim, na psicologia, a gente aprende muitas coisas em relação ao poder do hábito e do treino, né? Quando a gente passa alguma coisa, sei lá, eu quero mudar um comportamento meu ou uma forma de pensar que me prejudica, eu preciso praticar fazer isso. Substituir um pensamento que eu tenho por outro que eu quero ter. Eu não consigo fazer isso assim, ó, apertando no botão, girando uma chavezinha assim automática, estalando o dedo, tomando um remédio. Não tem mágica, não tem. É prática, treino, entendeu? Então, assim, é eu fazer. Mesmo dias que eu não quero muito, mas eu faço. É que nem quando as pessoas vão aconselhar sobre exercício físico. Todo dia eu tô com vontade de fazer exercício físico? Dificilmente. Por quê? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele é voltado para o sossego. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Quero ficar de boa. Eu passo o dia inteiro no trabalho e tal. Aí eu chego em casa, o meu cérebro não vai dizer pra mim assim, olha, cara, troca de roupa agora, vai correr, né, Miller? Não vai, não. O meu cérebro, ele vai dizer o quê? Descansa. Cara, tu chegou em casa, tá cansadão do trabalho, deita aí, fica de boa. É isso que o nosso cérebro vai dizer pra gente, né? Então eu preciso ir contra isso. Eu preciso treinar ele, eu preciso fazer o que eu, às vezes, não estou muito afim de fazer, mas eu sei que é importante, como exercício físico, por exemplo, né? Uma das coisas. O devocional entraria isso aí também. Eu entender que eu preciso fazer uma coisa para minha vida espiritual, tanto quanto, na verdade, até mais do que um exercício físico é para o corpo, né? Então, é colocar assim como, não, eu tenho que fazer, eu vou treinar, eu vou praticar, fazer isso até aquilo virar algo um pouco mais natural para mim, que é o que acontece com o exercício. Depois de um tempo, não é que eu assim, super gosto de fazer, mas eu vou começando a tomar assim um pouquinho, já vou, quando eu penso que não, já tô indo, né? Então é o poder do treino, da prática, do hábito, que eu fico fazendo até acontecer isso aí. E aí, no caso do devocional, isso pode acontecer também de tanto eu, né? Não, eu vou fazer agora. Puxa, tô cansada, mas eu vou fazer. E também entra a questão da disciplina. É preciso ter disciplina também. Se der para juntar todas essas coisas, melhor ainda. Mas a gente vai tentando, se não tiver todas, no meio do caminho, vai pedindo de Deus, para Deus dar isso também. Porque, como eu disse, não é natural. O nosso corpo não quer. Não, o nosso eu natural é sossego, me deixa aqui, eu bem quietinho, sem muito esforço. Então, você acha que a chave para manter essa constância é criar um hábito prioritário? Sim, aí inclusive, eu acho que posso falar até agora, a questão uma dica, né, que eu poderia dar sobre isso, que é fazer no início do dia. Fazer o devocional no início do dia. Eu acredito que, além de ser mais, como é que eu posso dizer, mais fácil, né? Fácil, talvez. Porque no final do dia, como eu disse, né, a gente já está muito carregado, muito cansado. Sobrecarregado, mentalmente, do dia, fisicamente. Exatamente. Aí, e assim, eu digo também por experiência própria, mas já li muito também sobre isso, mas por experiência própria. Eu fazia no final do dia. Assim, às vezes eu dormia, né? Então, assim,
Aí eu, ai, não, amanhã eu faço 2 vezes para compensar de hoje. Eu falava assim. Aí quando eu pensava que não, já tinha deixado de fazer. No início do dia é muito melhor. Por quê? Porque tu acorda já com aquele negócio na cabeça. Não, é a primeira coisa que eu vou fazer. Então não tem para onde correr, né? Fora que mente fresca, tu acabou de acordar. Fora que serve como primícias do dia também. Você está dando as suas primícias daquele dia para Deus. A primeira coisa que você vai fazer é aquilo, tá entregando isso para Deus. Uhum. Fora que com certeza isso vai deixar teu dia muito melhor, porque você já começou bem, né? E tem até um versículo, acho que eu tava lendo um texto do Luciano Subirá, né? Uhum. Aí ele citou esse versículo, que eu já tinha pensado nele, mas não tinha anotado, que é em Marcos 1,35, que fala assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, assim, por exemplo, eu acordo bem cedinho, antes mesmo de amanhecer, para fazer o meu devocional. Então, eu me identifiquei bastante com Jesus aqui nesse versículo. Então, assim, antes de eu começar o dia, de fato, o sol nascer, né? E as atividades do dia, eu, já faço o meu devocional. E eu acredito que é uma boa tática, para não perder, para não Pra não ficar perder a naquela coisa de, ai, constância, né? deixa pro final do dia, e Aham. aí cansaço, não sei o que, e aí não rola, entendeu? Então, essa seria uma dica. Já aproveitando esse negócio da dica, uma outra coisa que eu acredito que me ajudou bastante, eu acho que pode ajudar as pessoas também, é fazer anotações. Papel e caneta Uhum. para ficar Fazer mastigando durante o dia. anotações. Sim, A reflexão. sim. E fora que, por exemplo, sei lá, você acorda muito cedinho, porque tem que ir pro trabalho, como é o nosso caso. Às vezes pode acordar ainda um pouco sonolento e tudo, então você anotar, tu vai fazer alguma coisa, né? Então aquilo vai te despertar um pouquinho do que só tu ficar ali lendo, Uhum. entendeu? Mais De uma olhinho questão fechado psicológica e orando. tal. Aí como tu vai anotar, aquilo vai te movimentar um pouco, pode até te Uhum. ajudar a não dormir, enfim, Poxa, interromper no meio do caminho. ai, que legal. Eu não sabia dessa, vou até anotar essa daí, tá bom? Agora, indo para a quarta pergunta, conta pra gente uma experiência que você teve antes e após o devocional. Assim, que você teve uma experiência durante o devocional. Você falou, cara, isso aqui, que doido. Meu Deus, eu nunca tinha visto dentro da Bíblia, ou então numa oração, uma coisa como essa. Bom, como eu disse, quando a gente faz o devocional, passa esse tempo com Deus, é consequência conhecer mais Ele. Com isso, é como se a nossa visão se abrisse um pouco mais, né? Então a gente passa a entender algumas coisas melhor. Então tem coisas assim que a gente passava, sei lá, e lia na Bíblia, eu não vou lembrar agora exatamente assim, não tô lembrando, mas coisas que a gente passa assim, ler na Bíblia, que você leu e tal, ok, entendeu? Mas quando você tem essa conexão maior com Deus, quando você conhece mais, enfim, você lê e aquilo começa a ter você consegue ver outras coisas, você consegue extrair outras coisas dali. Vários significados para o mesmo texto, isso quer dizer. Exato, isso, Entendi. obrigada, isso mesmo. Então isso foi uma coisa, né, que não acontecia comigo antes, era aquela coisa mais mecânica, né? Ler a Bíblia aqui, isso será ok, então, mas ser tocado mesmo pelaquela palavra, entender Mexer contigo, né? isso, exatamente, exatamente. E fora que uma coisa vai levando a outra, né? Eu sempre pedi assim, poxa, eu queria tanto que Deus falasse comigo, o Espírito Santo falasse comigo assim diretamente, sabe? Porque é legal quando você escuta alguém falar, Deus falou, tá falando isso pra ti, não Uma sei o quê. revelação e tal. Uhum. É muito legal, mas assim, é muito melhor quando ele fala diretamente contigo, Especial, né? né? Muito especial. Então eu sempre falava isso assim, poxa, quero ouvir a voz de Deus, como é que é a voz de Deus e tal, Espírito Santo, não sei o quê. E eu pude ter essa experiência no meu devocional
e até fora mesmo do devocional, mas eu entendo como, vamos dizer assim, um fruto do meu devocional, dos meus devocionais, né? Isso, essa experiência de ter conseguido ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. E foi uma das coisas assim mais incríveis que já me aconteceram, sabe? E aí a gente quer mais, né? Isso dá mais sede, dá Sede, mais fome, fome. né? Uhum. E eu acredito que isso estimula também. Uhum. Porque agora que eu não quero parar mesmo, né? Pelo amor de Deus. Você falando isso, eu fiquei curioso. Tem uma dúvida aqui que eu quero fazer para ti. Qual foi uma coisa assim que Deus transformou na tua vida que não era antes e é agora por causa do devocional? Uma coisa que tu aprendeu assim e aquilo te transformou em outra pessoa, enfim. Sim, eu passei a. Eu acredito que assim, que a maior lição que eu tenho é a que eu comentei agora, antes no início, realmente conhecer quem Deus é de verdade. Porque antes eu achava que conhecia a Deus, né? Eu cantava os louvores que falavam sobre quem Deus é. Uhum. E, nossa, eu me emocionava, achava muito bonito e tudo mais, mas no dia a dia, no fundo, não era aquilo que eu acreditava de verdade, Uhum. entendeu? Mas eu achava que era. Só que com o devocional, eu consegui entender que não, eu não acreditava, não era de verdade, não era realmente. Era mais uma emoção do momento, ali o calor do momento. Sim, talvez. E a partir do devocional, eu pude entender, perceber, sentir, viver que, assim, quem Deus é de verdade, né? Quando cantar, assim, Deus é o Deus do impossível, né? Não há limites para o seu poder agir. Ele realiza, né? Grandes feitos, E né? nada para ele é muito difícil. E realmente é isso. Hoje eu acredito Piamente, né? totalmente, de todo meu coração, nisso. Eu posso dizer isso com a boca cheia, porque é verdade. Então, a diferença que o devocional fez na minha vida, uma das principais, foi essa, foi conhecer Jesus, quem ele é realmente, de verdade. Beleza. É incrível tudo isso, né, que a gente tem aprendido com o devocional e tudo que o devocional pode nos proporcionar. Uhum. Mas uma dúvida que eu sempre ouço dos mais jovens e até de gente mais adulta mesmo, eles falam, cara, como é que eu faço a minha estrutura para eu fazer um devocional? Conta pra gente como é a tua estrutura para fazer o teu devocional. Como é que você começa? Começa com uma oração, começa com a Bíblia, Uhum. pega papel e caneta, não sei. Conta pra gente como é que você faz o seu devocional. Certo. Meu devocional, ele começa 5 horas da manhã, que eu acordo, porque eu faço, como eu disse, né? Nas primícias do dia, tento fazer antes do dia realmente amanhecer, o sol e tal. E aí eu pego caderno, igual esse teu aqui assim, a Bíblia, uma caneta e um marcador de texto para marcar a Bíblia. E eu começo orando, agradecendo pelo dia, pela noite, apresentando o dia, né, também. Pelo dia que passou, mesmo que eu já tenha orado de noite, oro de novo, apresento o dia. Por exemplo, agora no início de cada mês, eu faço as primícias do mês, né? Então, apresento aquele mês e tal, e peço, enfim. Agradeço pelo mês que passou e tudo mais. E aí depois escolho um salmo para cantar. Um salmo para cantar. Depois coloco louvor também, louvores mesmo, né, nossos. E acompanho tipo como se fosse um plano de leitura. Principalmente para quem não tem muita experiência, para quem está começando, é melhor ainda. Eu Tem faço alguns na assim porque eu gosto internet, de né? fazer mesmo. Sim.
Aí você faz aquele plano de leitura e aí tem lá o que é para você ler naquele dia. E aí eu vou acompanhando, porque eu gosto mesmo de fazer assim, do que aleatório, né? Então eu vou acompanhando, leio e o resto vai acontecendo. Vai fluindo, né? Exatamente, vai acontecendo. E aí isso mais ou menos em torno de 1h20, por aí. Mais ou menos assim. Às vezes, no meu devocional eu assisto, dependendo do tempo, eu assisto também algumas aulas de um curso que eu faço voltado para isso também, né? Ensino da palavra e tal. E aí eu assisto, faço as minhas reflexões e tudo mais, minhas anotações. E finalizo como Deus for me conduzindo. Se for louvor, é louvor, se for Bíblia, é Bíblia. Oração, mas sempre tem isso. Oração, louvor e palavra. Sempre tem que ter essas 3 coisas. Não, talvez não necessariamente numa ordem, mas eu faço assim, né? Oração, louvor e Bíblia. Aí o final, às vezes muda um pouco. Às vezes eu oração, mais louvor, enfim. Mas sempre tem que ter essas 3 coisas. Sempre. Oração, louvor e Bíblia. Palavra. Glória a Deus. Galera, espero que vocês tenham aprendido muito, muito, muito. Se você deixou alguma coisa passar, volte esse vídeo, assista novamente, pegue seu papel, pegue sua caneta, porque esses ensinamentos são essenciais para o seu crescimento. Quero fazer uma última pergunta para a gente terminar esse vídeo. Raquel, dá uma dica para as pessoas que estão assistindo a gente, qual a importância e por que eles devem fazer todos os dias devocionais. Bom, comece o quanto antes. Isso eu gostaria de ter ouvido também, para mim, para minha vida. Porque quando a gente começa a ter esse relacionamento com Deus, começa a conhecer Deus dessa forma, a partir do devocional, e ter esse tempo com Ele todo dia, a gente pensa assim, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não descobri logo isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Então, o meu conselho é esse. Comece o quanto antes e não desista. Como a gente falou, por conta do nosso dia a dia, muitas coisas que a gente faz, dia a dia agitado, né? Muita coisa para fazer. Nós somos tentados a desistir. Né? Nós somos tentados a deixar para depois. Não, vou começar semana que vem e tal. Não, começa agora. Eu tenho alguns pacientes que a gente precisa aconselhar para fazer exercício físico. É muito importante, realmente. E aí tem um paciente meu que fala assim, alguns, né? Se eu não for segunda, eu não vou mais. Para mim, eu só vou se for na outra segunda. Só quer se começar na segunda, né? Aí eu, não, pelo amor de Deus, começa qualquer dia, começa agora. Acabou de ver esse vídeo, começa amanhã. Então, assim, começa logo e não desiste. Não conseguiu um dia, pede ajuda de Deus, pede ajuda de um amigo. Assim, aliás, tá aí, outra dica, Miller. Tentar fazer com um amigo. No sentido de... Tal, né? Não, até no sentido de incentivar mesmo. Sim. Um perguntar do outro, tu fez? Tu fez hoje? Não, cara, poxa, não, faz, cara. Um incentivar o outro, né? Então, acho que isso também é legal. Chama alguém para fazer junto. Ou alguém que já faça para dizer assim, tu já faz? Me ajuda, eu quero começar a fazer. Como é que eu faço, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu acredito que é isso. Não desistir, começar o quanto antes e pedir ajuda, se precisar, pedir para fazer com alguém ou pedir apoio de alguém para estar ali, né, no pé. Beleza. Galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deus abençoe sua vida. E a pergunta que fica é, você já fez o seu devocional hoje? Até a próxima. Valeu! O que tenho eu a